lúpus pode operar normalmente? Sim, qualquer doença crônica, isso não é só o lúpus, qualquer doença crônica, então, ela deve ser avaliada em consulta. Se a doença crônica está controlada, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia ou uma doença do colágeno, tipo lúpus, está sob controle, o paciente está equilibrado. Ele pode ser operado com segurança. Porém, o paciente que tem uma doença crônica, que está sem controle, a pressão está alta, o diabetes está lá em cima, ou o lúpus está tendo sintoma de caráter geral, sintoma que a gente chama sistêmico, deve fazer o controle prévio e programar a sua cirurgia plástica quando tudo estiver controlado. Não é contraindicação, tá? Mas tem que estar tudo sob controle. Esse controle é feito em consulta. O cirurgião, a sua equipe, o anestesista, o cardiologista, no caso, o reumatologista, que cuida do lúpus, ou se o lúpus está atingindo outros órgãos que vão gerar alguns déficits, o médico da especialidade que está atendendo. Perguntaram se quem tem anemia pode fazer a cirurgia. Não deve. Cirurgia nenhuma. Quem tem anemia tem que controlar a anemia. Anemia é um tema tão amplo, mas vamos dizer assim, a maioria das anemias que vêm ao consultório são anemias ferropriva. Anemia porque a paciente ou se alimenta mal, ou perde muito pelo fluxo menstrual, ou porque tem uma perda por algum tipo de sangramento, hemorroida, sangramento, ou porque ela fez alguma cirurgia bariátrica. A anemia ferropriva deve ser corrigida, é completamente fácil para o cirurgião, para o clínico, corrigir a anemia previamente e tratar. Algumas anemias de outras etiologias, são anemias crônicas, essas precisam da ajuda do hematologista. Ele controla previamente e o paciente pode ser operado depois com a sua hemoglobina, ou seu hematócrito, sua ferritina, normal. Não deve operar com anemia. É fácil o cirurgião fazer o diagnóstico. Se ele não consegue fazer o equilíbrio, ele chama o especialista, o hematologista, o clínico, e o paciente conserta, trata previamente, depois opera. Tá? Obrigada. O Renúvio e o Vaser são a mesma coisa? Não. O Vaser é a lipoultrassônica. É um transdutor que vai entrar ali e vai saponificar, destruir a gordura. O Renúvio, que é o jato de plasma, ele não lipa. Ele não tem ação nenhuma em tirar a gordura. Ele vai agir na flacidez. Ele é utilizado, em geral, quando o paciente tem flacidez. O Renúvio é um outro equipamento que não tem nada a ver com o Vaser. O Vaser é tirar a gordura. E o Renúvio, que é o jato de plasma, é equipamento para retrair, fazer a pele colar. São muito comumente utilizados juntos. Depois o jato de plasma. Mas são diferentes. Obrigada. Mesmo sem ser na barriga, só na parte superior, dá para fazer abdominoplastia do abdômen? Não entendi, não sei se o doutor... Eu entendi. Que é abdômen reverso. Ah, sim. Dá. Então, assim, existe uma técnica que é muito, muito utilizada de um cirurgião plástico do Rio Grande do Sul, brasileiro, que estuda muito com seriedade essa técnica. É um jovem cirurgião muito conhecido, respeitado mundialmente, que ele realmente melhorou demais esse tipo de cirurgia e ela tem o seu lugar na cirurgia plástica. Que é quando o paciente tem uma deformidade
que existem algumas deformidades que são especiais. Ela tem, é muito... Tá travando um pouquinho o seu som, eu Não, não tô ouvindo. Acho que deu agora voltou. agora? Sim, aham, mas Voltou? deu uma Então, quando travadinha a, ali, se puder dar uma... tá. Quando a flacidez é muito predominante na parte do umbigo para cima, aí e você não consegue, por alguma razão, resolver com o jato de plasma, talvez porque a flacidez é grande, ou talvez porque o tipo de pele do paciente não ajuda, talvez porque tem estria e estria não responde, aí, nesse caso, se indica o que a gente chama de abdômen reverso. A abdominoplastia reversa, ela é feita com a incisão, ao invés de ser feita na região da cesariana, ela é feita na incisão da mama. É feita a cirurgia pela incisão da cirurgia de mama, é feito um descolamento de cima para baixo. Muitas vezes é feito fechamento do músculo, do umbigo para cima, e é retirado a pele aqui em cima. Então, a pele é retirada aqui em cima, é feita a acomodação para que a cicatriz não vá para o lado, né? Para um e para o lado. Ela fica aqui, ó, dentro do sutiã. Essa cirurgia, ela tem sim um bom espaço dentro da nossa especialidade, mas depende muito da avaliação do cirurgião. Então, para pacientes que têm flacidez, predominantemente do umbigo para cima, que não são factíveis de resolver com jato de plasma. Uma flacidez grande ou com estrias nessa região. Muito obrigada. Perguntaram também se pode ser corrigido o umbigo triste com o renúvio. Sim, sim. É uma das principais indicações. Tá? O umbigo triste é uma deformidade, basicamente, do paciente, quando ele fica em pé, ele não fica redondinho, ele fica caidinho, ele fica horizontalizado. Então, o renúvio, o jato de plasma, no caso, ajuda a pele a retrair. E ainda tem o pulo do gato, que alguns cirurgiões usam, mas nem todos, que é uma plástica de umbigo. Tem um cirurgião plástico brasileiro que também publicou um trabalho na Plastic, que é um trabalho que fez muito sucesso, faz muito sucesso no mundo inteiro, que ele faz um piquezinho aqui em cima e um piquezinho no umbigo, depois do renúvio. E ele faz como se fosse um laçamento. Ele entra com uma linha, um fio de sutura, e laça o umbigo e fixa essa flacidez ainda para dar mais uma segurança. Aqui, com 2 furinhos, 2 orifícios pequenininhos, ele consegue ainda, além do renúvio, deixar o umbigo bem redondinho, sem fazer a plástica do abdômen. É muito Que usada por legal todos. isso! Essa técnica é muito usada, viu? Por quase todos os cirurgiões que usam o jato de plasma. Quase todos os cirurgiões que têm hábito de usar conhecem essa técnica. Muito boa técnica, muito eficiente. E simples, pequena, tranquila. Que ótimo, eu não sabia disso. Perguntaram assim: se eu não tiver muita pele, mas muita gordura, e já fiz lipo e não deu um bom resultado, posso fazer abdominoplastia? Se ela não tiver muita pele, é essa a pergunta? Se ela É, não isso. tiver, não. Se ela não tiver muita pele, não vai chegar. Então, a pele não vai chegar. Se não deu o resultado a lipoescultura, provavelmente teve algum problema. Ou porque sobrou gordura, ou porque foi feito a lipoescultura no plano inadequado. Então, assim, se a pergunta é que se ela não tiver muita pele, a melhor saída para ela voltar no cirurgião plástico e tentar repetir a lipoescultura. Se tiver um pouco de pele, ela responde bem à lipoescultura também, ou a adição do jato de plasma. Mas a plástica de abdômen completo só está indicada se ela tiver muita pele.
Se ela tiver uma quantidade de pele que vai esticar. Porque o cirurgião ele não pode olhar só para a pele da parte inferior. Se tiver flacidez aqui, ele corta, mas não tem flacidez aqui em cima, ele vai esticar e a pele não vai chegar. Então, por isso que eu preciso do diagnóstico. Preciso do cirurgião examinar essa paciente. Tá, amor? Sim. Perguntaram se é possível fazer lipo-HD com rinoplastia. Sim, mas não é uma associação muito, vamos dizer assim, confortável, tá? Porque o paciente, ele está preocupado em cuidar da lipo-HD. Mas, ao mesmo tempo, ele está com um desconforto enorme no nariz. Então, assim, poder pode, tá? Então, não tem nada que desabone se os exames estiverem normais. Mas o desconforto no pós, talvez o paciente vá se arrepender. Mas não tem nada que desabone. Nada que diga que é proibido. Perguntaram se o doutor usa dreno. Sim, quando se usa lipo de alta definição, se não puser dreno, junta líquido, faz seroma. E quando se faz jato de plasma, também. Então, paciente que quer uma lipoescultura de alta definição, ele precisa pôr dreno, porque senão vai juntar líquido. Então, mas ele vai ter que levar uma picadinha no pós-operatório com agulhinha para tirar líquido. Então, o que se faz? Isso é uma conduta também já difundida pela grande maioria dos cirurgiões. Lipo de alta definição, dreno. Ou lipo com renovo, mesmo que não seja de alta definição. Tem flacidez, vai fazer jato de plasma, dreno. Dreno. Sim. E quando não põe dreno? Quando não é uma lipo de alta definição, é uma lipo tradicional que não vai fazer descolamento superficial ou quando não vai fazer jato de plasma. Aí é uma situação já, vamos dizer assim, que já não é o habitual. Porque as pacientes hoje, elas vêm já, eu quero lipo, quero ficar seca, eu quero que apareça costela, eu quero ver meu músculo, eu quero a cintura bem fina. Ou eu quero tudo isso e quero tirar a flacidez. Ela vai ficar com dreno no mínimo 3 dias, no máximo 7 dias. Então, eu tenho como rotina, eu acho que a grande maioria também é assim. Dá alta para o paciente e manda voltar 2 dias, 3, 2 dias depois na clínica para tirar o dreno. Mas é importante, viu, Mari, ter com isso uma orientação prévia para o paciente. Orientar o paciente, explicar isso para ele, não pode ser surpresa. E ter uma equipe grande, com a sua enfermeira, que vai no quarto, o seu auxiliar, sua fisioterapeuta, que vai no quarto, atender o paciente, que vai ensinar como que fica com dreno. Então, a gente, quase todos os cirurgiões plásticos, né, põe dreno, põe aquele de sucção. É um dreno que tem ele tem um prato, uma sucção. Esse dreno, ele fica no bolso da paciente, sabe? Então, esse dreno fica no bolso. Então, ela vai ensinar como que manipula com o dreno. O paciente vai para casa. Eu só mando para casa quando o paciente é treinado para fazer. Se não é treinado mexer, é melhor eu fazer o paciente vir na clínica ou a gente vai em casa para mexer com o dreno do paciente. Tá, querida?